Sabe por que algumas músicas de igreja marcam tanto a gente? Vamos usar um clássico brasileiro, Alegrem-se os Céus, do Adhemar de Campos, para a gente entender por que cantar a Bíblia é uma forma de adoração tão poderosa. Primeiro, cantar a Escritura faz a verdade simplesmente grudar na gente. Quando a letra vem direto de um texto bíblico, não estamos só cantando sobre Deus, a gente está cantando as palavras dele, entende? E a melodia, ela funciona como um adesivo, ajudando a fixar essa mensagem na mente e no coração. Alegrem-se os Céus, por exemplo, usa a letra do livro de 1 Crônicas. É como colocar a Bíblia no modo replay na nossa cabeça. Segundo, músicas bíblicas conectam gerações. Olha, canções que falam só dos nossos sentimentos podem ser passageiras, né? Mas aquelas com raiz na Escritura, essas duram séculos. Elas nos ligam a uma fé que atravessa a história. Aquele trecho de 1 Crônicas fazia parte de um cântico do rei Davi há milhares de anos. Cantar isso hoje nos conecta com essa fé antiga. E por último, escolher as músicas para uma comunidade é um ato de cuidado, de responsabilidade. Não é só uma tarefa artística, é uma forma de ensinar e fortalecer as pessoas. É preciso se perguntar, a letra é fiel? O foco está em Deus? A ideia é oferecer um alimento sólido para a fé, não um açúcar que agrada na hora, mas não sustenta de verdade. Resumindo, musicar a Bíblia transforma o louvor de uma expressão momentânea em uma ferramenta poderosa que ensina e une pessoas através do tempo. Damos para o estudo de caso. A música que todo mundo conhece. Alegrem-se os Céus. É um clássico absoluto. O que faz essa canção ser um exemplo tão forte, quase um padrão ouro, é que a letra dela não é só inspirada na Bíblia, sabe? A letra dela é a Bíblia. É um transplante direto, um copia e cola da escritura para a partitura. Peraí, é literal desse jeito? Vou ler a letra aqui, é super curta. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra e diga-se entre as nações, o Senhor reina. É isso. Agora ouve só o que diz 1 Crônicas 16, versículo 31. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Nossa, é idêntico. Palavra por palavra, eu nunca tinha feito essa conexão direta. Para mim sempre foi uma música baseada em, não uma citação exata. Isso muda tudo. Muda tudo. E não é só a letra. Pensa na melodia que o Adhemar de Campos criou. É simples, quase um hino, com uma energia de proclamação. Ela não compete com a letra, sabe? Ela serve à palavra. A música vira o veículo que eleva o texto bíblico. Entendi. A música não é a estrela, a palavra é a estrela. A melodia é tipo o holofote. E o estudo que a gente está usando detalha porque isso é tão poderoso, né? Ele fala de uns pilares. Exato. Ele organiza a ideia em 3 pilares. O primeiro é que cantar a Escritura é um jeito de internalizar a verdade. Quando você canta uma citação direta, não está só cantando sobre Deus. Você está cantando as próprias palavras de Deus. A melodia funciona como um fixador, entende? Ela leva a doutrina para um lugar no cérebro e no coração que talvez só ler não alcançaria com a mesma força. É quase um atalho para memorizar a Bíblia, mas com emoção. A gente acaba decorando teologia sem perceber que está estudando. A verdade fica ali, guardada, pronta para ser usada quando a gente precisa. Faz muito sentido. Exatamente. E isso leva a gente para o segundo pilar, que é sobre a durabilidade. Ter um fundamento que resiste ao tempo, o estudo faz um contraste bem interessante. Músicas baseadas só em experiências subjetivas, sentimentos, elas podem ser lindas. Mas Emoções passam, né? já os cânticos que estão ancorados na rocha da Escritura, como diz a fonte, eles participam da natureza atemporal da palavra. Não dependem do nosso humor. Mas aí eu fico pensando, não tem espaço para a música do momento. Aquela que fala com uma angústia específica, uma alegria, mesmo que ela não dure 50 anos. A gente perde algo ao focar só na doutrina? Excelente pergunta. E a resposta não é ou um ou outro. Claro que tem espaço para canções de testemunho pessoal. A questão que o estudo levanta é sobre a dieta principal da igreja. Pensa numa pirâmide alimentar. A base, o que se come todo dia, tem que ser sólido, nutritivo. As canções mais experienciais podem ser um complemento, mas não podem ser a base da nossa adoração congregacional. A fundação da casa tem que ser rocha, não areia. Gostei da analogia. A base tem que ser sólida. Isso me leva para o terceiro pilar que você falou. Qual é?
O terceiro pilar é que isso cria uma adoração que une gerações. E o contexto histórico aqui é de arrepiar. O texto original de 1 Crônicas, de onde veio a música, era parte de um salmo que Davi instituiu no dia em que a Arca da Aliança foi trazida para Jerusalém. Caramba! Então, quando a gente canta Alegrem-se os céus, hoje numa igreja qualquer, não estamos cantando uma música de 1988. A gente está, na prática, se conectando a uma corrente de adoração de 3.000 anos. É como entrar no mesmo coro que o rei Davi começou. É exatamente essa sensação. Você deixa de ser só um indivíduo cantando em 2024 e vira parte de um coro que atravessa a história. Você canta as mesmas verdades que o povo de Deus sempre cantou. Isso dá um peso, uma dimensão histórica para a adoração que é muito poderosa. Uau! Essa conversa toda me faz olhar para o cenário atual e pensar: como é que a gente está hoje? Se Alegrem-se os céus é o pão sólido, o arroz com feijão espiritual, às vezes parece que a gente vive numa dieta de muito algodão doce teológico, não acha? Exatamente essa a provocação da fonte. A analogia do pão sólido versus açúcar que não sustenta é central. E o estudo diz que a responsabilidade pela dieta espiritual da congregação recai, com um peso enorme, sobre a liderança de louvor e os pastores. Escolher repertório não é questão de gosto musical ou do que está bombando no Spotify. É um ato de cuidado, de nutrição espiritual. Isso é muito sério. Porque se a escolha das músicas é um ato pastoral, um repertório fraco, superficial ou, sei lá, teologicamente duvidoso, pode ser visto como uma forma de negligência. É como servir fast food todo domingo e esperar que o rebanho cresça saudável. Perfeito. Lembro de um líder de louvor que dizia brincando, mas com seriedade: meu filtro é, se eu posso pegar a letra, trocar Jesus por meu bem, e a música vira uma canção romântica, temos um problema. É um ótimo teste. E para ajudar nesse discernimento, a nossa fonte oferece uma ferramenta bem prática: as perguntas essenciais para nossas canções. São 4 filtros, né? Vamos passar por eles. Qual é o primeiro? A primeira pergunta é a mais básica: fidelidade teológica. A letra é consistente com o ensino geral da Bíblia. Ela reflete a verdade de forma correta, equilibrada. Ou ela está pegando um versículo isolado e criando uma doutrina inteira em cima dele? Sim, isso é um clássico. Músicas que falam que se você tiver fé, nunca vai sofrer. Soa bem, mas... E a história de Jó? E os apóstolos? E o próprio Cristo? A teologia da prosperidade cantada, por exemplo, raramente passa nesse filtro. Exato. A segunda pergunta ataca um problema muito comum hoje: foco em Deus. A canção exalta a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez. Ou ela foca demais em nós, nos nossos sentimentos, nossas necessidades, nossa experiência. A adoração bíblica é teocêntrica, não antropocêntrica. Essa pergunta me pega. Eu tive uma fase, e acho que muita gente passa por isso, em que minha playlist gospel era basicamente sobre o que Deus podia fazer por mim. Demorou para cair a ficha que a adoração mais madura é sobre quem Ele é, independente do que eu ganho. É cantar sobre a santidade dele, mesmo quando eu tô no vale. Essa mudança é um sinal de amadurecimento na fé, né? E a música que a gente canta pode acelerar ou retardar isso. A terceira pergunta é sobre clareza e profundidade. A mensagem é clara e rica ou é ambígua e superficial? O perigo aqui são as letras que parecem poéticas, mas são vazias. É a teologia de coach quântico gospel, né? Frases que soam super profundas, mas se você espremer não sai nada. Declare a vitória nas regiões celestiais. O que isso significa, de verdade? Precisão é a palavra. O que nos leva à quarta e última pergunta, que amarra tudo. Origem bíblica. A letra ecoa, cita ou pelo menos se alinha a passagens específicas da Bíblia. Dá para traçar a linhagem da ideia da canção até a escritura. Então o teste final é: eu consigo abrir a Bíblia, apontar para um lugar e dizer: a ideia dessa música veio daqui. Se a resposta for não sei, sinal de alerta. Exatamente. Essas 4 perguntas são um filtro poderoso, não para criar uma polícia do louvor, mas para nos ajudar a escolher melhor o alimento que a gente consome.
Juntando tudo isso, a grande conclusão do estudo é que música na igreja não é um aquecimento para o sermão, não é um item secundário. Pois é, o ponto que vira a chave é a mudança de perspectiva. A fonte defende que a escolha de canções é fundamentalmente um ato pastoral. Cada música é uma chance de discipular, de ensinar, de consolar a igreja. É uma forma de pregar um sermão que as pessoas vão cantarolar a semana inteira. Uma responsabilidade gigante. Gigante, que deve ser abraçada com a mesma seriedade de quem sobe ao púlpito, mas também com a alegria de quem lida com arte, com beleza. Perfeito. Quero fechar essa parte com uma citação do estudo que resume tudo de um jeito lindo. Diz assim: a verdadeira adoração acontece quando a verdade da Escritura enche nossa mente e a beleza da música enche nosso coração. Precisa das duas coisas, verdade e beleza. Então, para resumir nossa conversa, a ideia central é que a música na igreja, quando bem feita, é uma das ferramentas de discipulado mais poderosas que existem. E as canções mais nutritivas são aquelas enraizadas na Bíblia, transformando o louvor num verdadeiro ministério da palavra. E isso levanta uma questão que vai além do domingo de manhã. A gente falou muito do repertório da igreja, mas e a nossa playlist pessoal? E a dieta espiritual musical que a gente consome no fone de ouvido, no carro, durante a semana? Como ela tem moldado nossa fé? É uma ótima pergunta para a gente terminar. O que aconteceria se aplicássemos aqueles 4 filtros na nossa própria seleção de músicas? Talvez a gente descobrisse que nossa dieta particular está cheia de açúcar e pobre em nutrientes. Fazer essa avaliação honesta pode transformar nosso crescimento espiritual. A adoração que praticamos no particular durante a semana é o que dá substância à adoração que expressamos coletivamente no domingo. Um pensamento desafiador e muito prático. E para quem se interessa em explorar mais a arte, seja música, cinema, literatura, a partir de uma perspectiva cristã sólida, fica o convite para conhecer e se inscrever no canal Pingmentar. Se este conteúdo te edificou, considere curtir, compartilhar e se inscrever no canal Pingmentar para mais análises como esta.